De volta com o Educador Entrevista, hoje aqui na companhia da Betinha, da Elizabeth Tecal. Betinha, obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todas as pessoas que nos veem e ouvem nesse momento. E obrigado pelo convite. Betinha, hoje nós vemos várias discussões e cada vez até mais acirradas, né, nas redes sociais, nas mídias, enfim, na rotina diária da população a respeito de alguns temas e sempre se questiona ou se coloca em pauta também a visão da fé relacionada a esses temas. Um deles é a questão da homossexualidade e da questão de gênero, que tem sido muito debatido e atualmente aí, né, com essa liminar de um juiz, né, reafirmando que seria uma doença, né, depois de tantos tempos de estudos, de ações relacionadas aí à psicologia, psicanálise, enfim, a várias ciências, se tem uma questão legal falando que tudo isso é inválido, né? Como é que o Espiritismo vê essas questões? Bom, Luciano, primeiro a gente precisa começar a entender um pouquinho, né, da questão sexualidade, né? A sexualidade, ela é uma característica física do ser, né? E aí, o Espiritismo, quando ele trata da questão da alma, então, a alma é o ser individual na sua trajetória infinita, né, de evolução, e periodicamente ela está encarnada num corpo físico dentro de um gênero sexual para sua evolução. Mas se a gente pensa, a alma em si não tem gênero. Não. Tanto que ela pode encarnar em vários gêneros ao longo da sua jornada. Exatamente. Porque a pergunta é muito clara. No Livro dos Espíritos, Kardec também fez essa pergunta, né? Os espíritos têm sexo? Eles disseram, não como entendeis, né? Então, o espírito não tem a sexualidade que nós entendemos na Terra. A energia sexual, sim, ela faz parte do espírito, porque a energia sexual, ela é provedora da própria vida. Então, é aquilo que funciona em todo o universo, é a energia própria do espírito, mas não é essa energia sexual que nós entendemos na Terra, que diferencia a característica do corpo, tá? Mas para viver na Terra, o espírito precisa de um corpo. E ora ele reencarna num corpo feminino, ora num corpo masculino. Então, ele tem essa necessidade para a sua evolução terrena. Perfeito. Também tem uma outra questão prática aí, né, tanto da questão do gênero quanto da sexualidade, que é a questão cultural, né? Vou dar um exemplo simples aí, né? Quando a gente olha para a natureza, né, todos, ou quase como regra geral, todo o enfeitado da espécie, vamos usar essa terminologia, né, é o macho e não a fêmea, né? Então, quando a gente pensa nas aves, né, as plumagens mais bonitas são dos machos, né? O canto pertence aos machos, né? Quando a gente pensa em leões, é o macho que tem juba e não a fêmea, né? Com toda uma questão aí de artifício para atrair essas fêmeas, enfim, para se reproduzir mais, vamos pensar nisso. O homem mudou a regra, né? Até alguns cientistas dizem que por fazer guerra, por ser o único animal que mata a própria espécie, né, a gente teve aí nas guerras uma diminuição de número de homens, aí a disputa das mulheres passa a ser maior e elas passam a ser as produzidas da espécie, salvo algumas tribos isoladas, algumas culturas em ilhas e tal, que o homem é que se produz, né, que se enfeita mais que as mulheres. Então também tem uma questão do gênero aí que ela é muito mais cultural do que biológica ou até espiritual. No animal, o animal, na verdade, ele acasala, né? O animal não tem sexo, não tem a permuta sexual. A permuta sexual está no ser inteligente. Então, o animal ainda, ele não tem o senso de família, como muitas vezes nós queremos acreditar. Procria, né, na sua espécie, ele acasala por necessidade da procriação da espécie, né, seguindo o instinto da natureza,
mas ele não vela pela sua cria a vida toda, né? Um determinado momento ele deixa a sua cria seguir sozinho. A alma, quando ela desperta na inteligência, então ela desperta a sexualidade. E aí é onde nasceu o prazer. E o prazer, o animal, para que ele acasale, se ele segue o instinto, o ser humano, para que ele tenha um relacionamento, ele tem que ter prazer, porque além do prazer, ele tem que nascer o afeto. O prazer, ele trouxe o afeto ao ser humano, ao ser que desperta na inteligência. Então, o prazer, ele está relacionado ao afeto. E é isso que faz com que uma pessoa cuide da sua prole o resto da vida, né? Então, o prazer, ele está ligado ao espírito, como o afeto está ligado ao espírito e não à questão física. Então, quando nós voltamos ali atrás, o espírito, então, para a sua evolução, quando ele acorda na inteligência, ele vai seguindo o processo reencarnatório e ele precisa dessas variações dos corpos para ele adquirir propriedades que só os corpos dão. No corpo feminino, o espírito adquire mais sensibilidade por causa da carga hormonal, por causa da gestação, por causa da maternidade. No corpo masculino, ele já adquire a racionalidade, a razão. Então, por causa da carga hormonal que aquele corpo possui. Então, o espírito, ele vai migrando, né, conforme a sua necessidade evolutiva de corpos e corpos. Se nós, então, pegarmos o espírito, ele em si não tem sexo, mas fora do corpo físico, como que eu vou vê-lo? Eu vou vê-lo na forma que ele mais se sente à vontade. E, às vezes, na última encarnação, ele foi do sexo masculino, ele vai se apresentar para os seus naquela forma para ser reconhecido. Mas, em determinado momento, ele pode adquirir a forma, né, que ele pode fazer isso através do seu corpo espiritual, a forma que ele teve numa outra existência que não é propriamente a última que ele teve. Então, se nós, assim, pegarmos fora do corpo físico, o espírito ele pode adquirir a característica que o corpo físico que ele habitou não tinha. Então, de repente a pessoa está encarnada num corpo masculino e eu posso enxergá-lo fora do corpo numa característica feminina. Por quê? Esse estado está ligado ao ser dele, ao psicológico dele e não ao corpo físico. Então, nós vamos ver pessoas na Terra com corpo masculino com características muito femininas. Por quê? Aquela característica é a que ele tem psicologicamente. Então, ele traz aquela característica para o seu corpo. E, para que as pessoas possam entender, né, assim, a base principal que nós somos formados é espírito-corpo. Eu sou o espírito que fala e ocupo um corpo. Para me ligar a esse corpo, eu preciso de um intermediário, que é aquilo que Kardec chamou, né, como os espíritos deram a explicação, de um perispírito, ou seja, um corpo, que é o que dá forma ao espírito, quando ele está fora desse corpo físico, desligado dele, mas que para viver nesse corpo precisa dele como intermediário para ligar-se aqui. Então, a nossa forma psicológica está nesse corpo espiritual. E quando eu vou eleger a reencarnação, eu transfiro para o corpo físico a carga psicológica daquele corpo, com tudo que ele tiver. Então, se o meu corpo perispiritual ou espiritual, corpo astral, seja o nome que as pessoas derem, se a carga psicológica dele for masculina e ele vai habitar um corpo feminino, então ele vai trazer aquela característica psicológica para aquele corpo. Porque o espírito, ele molda, ele transfere para o novo corpo aquilo que está no seu corpo espiritual. Porque esse corpo é o que liga o espírito, o espírito ao corpo físico, a matéria física. Então, é ele que imprime nesse corpo toda a carga que o espírito tem.
Então, por isso, nós vamos ver pessoas em corpos femininos com carga psicológica masculina. E isso não é uma doença, isso é uma característica psicológica do espírito, que também não o torna pior ou melhor, né? Somente o que ele se sente psicologicamente. Então, o corpo recebe isso e vai ter essa característica. Às vezes, essa carga psicológica ela é tão forte que o espírito nasce num corpo feminino com órgãos masculinos e vice-versa, como nós vemos acontecer, e às vezes até com os dois órgãos, tendo que optar por aquele que a carga genética e espiritual dele, psicológica, é a mais fundamentada. E é por isso que nesses casos aí, né, se espera uma faixa etária de amadurecimento sexual para que a própria pessoa decida. Isso, né? exatamente. Que no passado não acontecia, né? No passado a família fazia opção e muitas vezes fazia opção errada, né? Então se espera a maturação dessa pessoa para que a escolha seja feita. Nós vamos a um breve intervalo, na sequência terceiro bloco aqui na companhia da Betinha, não sai daí. De volta com a Educadora Entrevista, a gente estava fazendo um bate-papo aqui com a Betinha e questionando, né, algumas questões na visão da espiritualidade, né? A gente falava no último bloco da questão do gênero e da questão do homossexualismo. Você falava comigo aqui durante o intervalo da questão das pessoas sem gênero, né? Que também é uma temática que está fora da mídia, mas que cada vez mais começa a se discutir. Isso, Luciano. Nós temos assim, pessoas agora já começando a aparecer na mídia, as pessoas que quiserem ver, vão pegar aí, tem um rapaz já nos Estados Unidos e um no México, que eles, na verdade, assim, estão fazendo plásticas, já fizeram várias cirurgias plásticas, né, corretivas, para adequar o corpo àquilo que eles se veem nesse espiritual, né, nesse corpo espiritual. Então, claramente nós vemos que eles declaram mesmo que eles não têm o corpo igual ao nosso, então nós vamos ver começar a delinear neles um corpo totalmente diferente do corpo humano, terreno. Então nós vamos identificar essas pessoas já como aqueles preditos, né, lá atrás. A própria doutrina espírita, no livro A Gênesis, já fala sobre isso, das pessoas de outros mundos que estão vindo habitar a Terra. Eles trazem no seu corpo psicológico uma outra fisiologia. Então, eles vêm aqui, vão ter que encarnar nesse corpo que nós estamos, e esses corpos dos mundos que eles vêm, eles não têm sexualidade como nossos corpos têm, então, que é a característica dos nossos corpos. Então, ali, a questão da identificação sexual é outra. Então, o que eles estão fazendo, né? Eles estão modificando seus corpos, porque não tem gênero sexual, e pedindo, lutando com a medicina, o direito de que eles possam realmente retirar a parte sexual também que caracteriza o corpo masculino. E a medicina não está aceitando isso, porque é um debate muito grande, porque eles não têm gênero, são agêneres. Então, perguntaram para esses jovens se eles são homossexuais ou transgêneros. Eles disseram, não, eu não tenho gênero sexual. Eu não tenho isso, o meu corpo não tem isso, então eu não preciso desses órgãos. E a medicina não sabe o que fazer com eles, porque eles são mais... E aí, mas como você vai viver sem os órgãos? Ele falou, eu vivo sem eles, eu não preciso dos órgãos. E isso já está um debate na ciência, o que fazer com essas pessoas, e eles estão começando a aparecer. Então, a medicina, a ciência, ela vai começar a vir de encontro e socorro, como hoje já ocorre, né, na identificação psicológica do ser, já vir em socorro para tirar o sofrimento, a aflição, né? Agora, isso vai depender de que cada um, como ele se sente, diante daquela necessidade de alterações ou não do seu próprio corpo, né? Então, isso aí já é uma questão individual de cada ser, conforme ele tenha consigo necessidade de permanecer ou não dentro daquele gênero ao qual ele nasceu na Terra.
E não é uma coisa nova, né, Betinha? Que antes toda a carga de preconceito que a humanidade ainda tinha impedia que isso fosse discutido abertamente, né? Que fosse tratado de uma maneira mais racional e menos passional, como infelizmente ainda é em alguns segmentos, mas que tem que ser de fato encarado e compreendido. É interessante, né? Porque, em verdade, a questão da sexualidade, dos gêneros sexuais, desde que o mundo é mundo, ele existe, né? Porque a reencarnação existe desde que o mundo é mundo. É que vai chegando o momento da humanidade tratar isso, né? De uma forma natural, porque com o processo evolutivo que nós vamos passar agora com a Terra, isso aí vai pouco a pouco perdendo essa característica de escândalos, né, de negação, porque os novos corpos e a nova geração que vai surgir de tudo isso, vai surgir com um pensamento novo e outras formas, né? Enfim, da reprodução humana, porque a sexualidade é dentro desses moldes, né? Sexo feminino e masculino é para a reprodução humana, para poder movimentar a reencarnação na Terra. A parte disso, né, é a questão do prazer, da afetividade, para que essas pessoas, essas almas tenham vontade de estarem juntas, né, e gerar aí os seus filhos e cuidar deles. Então, mas nós vamos ver cada vez mais agora outras modalidades da procriação na Terra, fazendo justamente por causa da alteração que nós vamos sofrer nos corpos com o passar também dos anos, dos séculos aí. E até por uma questão que hoje a gente vive um quadro histórico que não viveu antes, que é de superpopulação, né? E que a própria sobrevivência do planeta e da espécie depende de outras questões que não só a reprodução em si, né? Que era uma coisa ligada a momentos do passado. Então hoje também você tem uma questão sexual aí que não está ligada mais só pura e simplesmente à reprodução. Em princípio, né, nós vamos ter a sexualidade com motivo dela a reprodução, mas porém não é só isso a finalidade dela, né? Talvez a relação sexual, sim, mas o sexo em si na criatura, ele tem outras finalidades que são sublimes e que pouco a pouco nós vamos aprender essas finalidades e a controlar essa energia sexual em nós para as outras finalidades que a gente ainda não conhece para ela, né? Então, por ora, nós conhecemos a energia sexual somente para a permuta, né, homem e mulher, ou os casais, né, em si, nós conhecemos só para isso. Mas nós vamos começar agora, com essas alterações, a começar a conhecer as outras finalidades da energia sexual reinante em nós. E isso vai mudar literalmente a nossa sociedade terrena. Perfeito. Em algumas culturas a gente já vê pensamentos milenares diferenciados, né? Mas a gente sempre tem esse embate como um todo, né? Parece que a evolução, ela às vezes se adianta em alguns pontos, né, do globo, em outros ela continua, e muitas vezes o ponto não evoluído suprime o que está em progresso. Observamos que quanto mais o ser se espiritualiza, né, Luciano, mais o pensamento dele evolui com respeito a tudo, né? Quanto mais o ser é ligado ao material, mais arcaico é a sua visão, mais também ele é ditador, né, de regras, mais impiedoso também e mais punitivo. Às vezes eu falo sempre isso para as pessoas, né? Eu falo, olha, para a gente ter uma ideia da visão de Deus a respeito de nós, porque nós estamos falando que Deus vai punir por isso, por exemplo, essa questão punitiva de Deus, mas vamos imaginar que neste momento nós tirássemos todos os corpos e as pessoas perdessem todos os seus corpos físicos nos gêneros que eles estão.
espiritualmente nós vamos enxergá-las como elas são. E ali não tem gênero sexual. Elas vão ser o que são e às vezes numa divergência do corpo que habitavam. Então, tirado tudo isso, a humanidade que sobra está no seu estado natural. Então, Deus vê, na verdade, o estado natural da criatura e com a necessidade que ele tem da reencarnação nos diversos gêneros. A gente colocou, Betinha, aquela questão que você coloca da importância da família, né, dentro dessa concepção do ser humano e da vinda da família ser uma base para essa jornada espiritual. E é o que o Caio coloca, né? Cada vez mais nós vemos no mundo, isso já era uma rotina no Brasil, da família com a formação não clássica, né? Temos dezenas de famílias que são formadas por mãe, avó e filho, né? Atualmente, né, por 2 pais e filhos, 2 mães e filhos, tios e sobrinhos, etc., né? E ainda assim se diz que a concepção, e cada vez mais empurram isso, que a concepção formal de família seria pai, mãe e filho, né? Justamente num país que é repleto de diversidade também nesse sentido. Como é que se vê essa questão familiar aí na estrutura da visão do Espiritismo? Lá no Evangelho de Mateus, né, tem uma fala do Cristo que ele diz assim, que Deus fez 2 e não 1 para cuidar de um filho. Ele não falou o gênero, ele falou 2 e não 1, porque educar uma alma é muito pesado para uma pessoa sozinha. E hoje nós vemos isso. Se um filho fica com uma pessoa só, aquela pessoa tem que trabalhar, aquela pessoa tem que educar, aquela pessoa tem que cuidar e tem que fazer alguma coisa para zelar daquela alma. Quando são 2 pessoas, eles dividem isso, tá? Nós vamos sair, aí, logicamente, que a ciência hoje, nós ainda temos a questão da formação humana, está no óvulo e no espermatozoide, que é da característica masculina e da característica feminina. Isso ainda não mudou, né? E não sei se isso na genética humana vai mudar também em um determinado ponto, está fora da nossa cogitação evolutiva hoje. Mas nós entendemos a família como aquele grupo que cuida. E é bem importante a gente frisar que não é o gênero sexual que deslustra o homem, mas é o que ele faz consigo da sua vida. Então, eu sempre conversando com as pessoas lá no centro, né, que vem traz essa abordagem dos seus conflitos, eu digo sempre para eles, não é a questão do gênero que te faz melhor ou pior, é uma característica. O que vai tornar o homem, né, que está, como o Evangelho nos traz, o que torna o homem imundo é o que ele faz daquilo que ele tem. E o imundo no sentido de torná-lo, em verdade, conspurcar a sua própria vida, né? Então, seja a pessoa no seu gênero natural ou no seu gênero oposto, se ele leva uma vida impoluta, uma vida reta, e as pessoas, e são pessoas íntegras, que essa é a necessidade da alma. Isso aí é a característica evolutiva da alma, é ser proba, ser honesta, ser boa. Porque também a gente tem, de novo, a questão cultural aí, né? A gente tinha, muitas vezes no passado, e ainda mais quando se tratava de transgêneros, né, como única opção de sobrevivência, a questão da venda do corpo, né? Da prostituição, da sexualidade, e isso ficou muito marcado, né? Hoje a gente vê cada vez mais profissionais transgêneros ocupando até grandes posições, né? Esses dias eu via um delegado de polícia, né, que fez a transição de gênero e continuou depois atuando como polícia civil quanto delegada, etc. Então você tinha essa questão primordial do julgamento por uma questão cultural que, infelizmente, empurrava essas pessoas para a prostituição. Só que se deixa de lado, né, muitas vezes, do julgamento da sociedade, o consumidor dessa prostituição,
né? Então a gente esquece que se tem lá uma pessoa na esquina vendendo o seu corpo, tem alguém comprando, e muitas vezes essa pessoa que compra era que faz o discurso preconceituoso e é que tenta vender a imagem impoluta, mesmo não tendo. E é interessante você dizer isso, porque o Cristo, na mulher apedrejada, falou sobre isso, né? Falou, cadê o homem? Né? Atire a primeira pedra. E cadê o homem que é envolvido nessa prostituição? Então, ele também busca a responsabilidade da outra parte. E essa questão é séria. Sempre se ligou, talvez pelas questões culturais mesmo, ou pela conduta do ser, né, ao longo dos séculos, de que a sexualidade está sempre ligada ao pecado capital, que é a queda de Adão, né, aquela questão da queda de Adão. Então, é sexo sem pecado. E todo aquele que transcende qualquer padrão, ele é promíscuo. E que, na verdade, quando a gente pensa no pecado original, não foi o sexo, mas foi a desobediência em comer o fruto, né? Que era o fruto da árvore da ciência. A gente não fala em momento nenhum de sexo na Bíblia. Nada. Porque até porque ia ser um paradoxo, porque Deus cria os dois e fala assim, crescei-vos e multiplicai-vos. E ao mesmo tempo proíbe o sexo. É uma loucura, né? E é tudo falta de entendimento, né? Cultural mesmo, é falta de fazer reflexões mais profundas no entendimento do crescimento da evolução humana, né? Então, o que mais assim nós temos que lutar para ser é bons, sermos bons, sermos corretos, sermos íntegros, né? Sermos trabalhadores, enfim, sermos bons. Essa é a carreira evolutiva do ser. Dentro disso, ela vai mudar dentro dos corpos, né? Nas suas vidas, muitas vezes, e vai carregar consigo a carga genética desses corpos no seu corpo espiritual, a sua carga psicológica, e isso vai influenciar nos corpos, isso desde que o mundo é mundo, como você falou agora há pouco, existe e vai continuar existindo. O que a gente agora está no momento maduro é para poder falar sobre isso, né? É lidar com isso e não fingir que a gente não está vendo, porque faz parte da evolução humana na Terra, não tem como a gente passar por isso sem esse entendimento também. Mas, ao mesmo tempo, como em todo grande momento de mudança histórica, existe muita resistência. Existem pessoas que querem continuar não vendo, né, ou defamando, criticando, uma realidade que, inclusive, não é sua, né, atribuir uma problemática que é da vida do outro e optar por uma questão que é do outro e não sua própria. Sim. É a nossa eterna necessidade, né, de emitir opiniões, é a nossa eterna necessidade de julgar o que é certo e o que é errado, né? E quem de nós, em sã consciência, sabe o que é certo e o que é errado dentro da lei divina, né? Da ciência universal. Se nós formos aí olhar em outros mundos, né, e a gente tem que sair dessa concepção de que a Terra é o único habitado universo, se nós formos olhar em mundos mais evoluídos, os corpos ali não tem nada daquilo que a gente conhece aqui. Então, nós vamos estranhar muito em olhar esses corpos, essas estruturas fisiológicas de outros mundos até mais evoluídos do que o nosso, aonde as pessoas não se definem fisicamente, né, por gênero sexual. O Márcio perguntando, Betinha, existe destino? Olha, Márcio, destino não propriamente como nós identificamos, né? Olha, destino, eu tenho um caminho traçado e ele é fatal. Quando nós encarnamos na Terra, nós temos um roteiro a ser seguido, um roteiro que nós traçamos para nós mesmos, uma linha mestra. E todo o restante, dentro dessa existência, aí vai ser uma construção nossa. E às vezes, em determinados momentos, a gente pode mudar isso ou não, mas ele está incutido dentro de nós e nós sentimos aquilo que pode ser mudado, que não dá para ser mudado dentro de nós, porque a alma traz isso como consciência própria.
Então, nós trazemos um esqueleto da nossa existência. Talvez a isso a gente possa dizer que nós temos um destino. A minha destinação na Terra é, né? E dentro dessa destinação também, eu posso ter escolhido, mesmo estando no estado psicológico masculino, posso ter escolhido nascer num corpo feminino. E dentro desse corpo feminino, me adaptar nele e utilizar ele para a minha evolução, sem que necessariamente ele me traga constrangimentos, sem que ele me traga sofrimentos, né? Então, a isso nós podemos dizer que nós temos uma destinação, porque o corpo, tanto quanto qualquer experiência terrena, ele é escolhido ou ele nos é dado de acordo com as provas de crescimento que a gente precisa atravessar. Então, para isso sim nós podemos dizer, não um destino, uma destinação e dentro disso um roteiro, tá? Mas toda a construção nós temos um livre-arbítrio, para que a gente possa fazer, porque nós já temos a consciência do bem e do mal. E dentro dessa consciência do bem e do mal é que a gente vai se pautar na Terra e fazer a construção da nossa destinação. Perfeito. Também a pergunta aqui do nosso espectador Eduardo, né? Se existe a possibilidade de a gente saber algo sobre uma encarnação anterior, né? E se existe dons transferidos de uma encarnação para outra? Bom, eu não sei exatamente quais os dons, né? Ele pergunta, por exemplo, músico, né? Às vezes você tem um virtuoso, né? A pessoa começa a tocar sem ter tido aulas, etc. Todo aprendizado do espírito ele não perde, tá? Ele vai de encarnação para encarnação, ele vai acumulando os saberes, tudo aquilo que ele desenvolve, as suas aptidões, os seus conhecimentos, a sua característica, enfim, toda a evolução do espírito ele que carrega com ele e vai com ele de existência para existência. Por isso que, por exemplo, nós vamos encontrar hoje nas escolas, isso é uma coisa que está sendo muito debatida agora, quanto mais se enxerga a espiritualidade, o professor quer que a criança aprenda matemática, mas ele odeia matemática, mas, no entanto, nas artes ele é excelente, ele toca, ele é um autodidata, porque ele é músico, ele vem de existência passada como músico, ele não é um estudioso das exatas. Como aquele que vem da formação das exatas do passado, ele não gosta de arte, não gosta de música. Então, a alma carrega as suas características. Mas, às vezes, para uma existência, ele vai elaborar para ele que ele precisa crescer em outros conhecimentos, então ele elege uma outra área de conhecimento, porém não vai perder a característica que ele já conquistou, que ele já tem consigo, o seu conhecimento é dele, tá? Então, faz parte dele. Também a Isabel Rafael, né, pergunta se existe alguma diferença entre benzer e dar um passe. Essa é uma coisa assim, interessante, né? Porque antes a gente tinha para as crianças benzedeiras, né? E hoje a gente chama no centro espírita dar o passe. E tem uma diferença sim. A pessoa que benze, e não são todas as pessoas, nem todas as pessoas benzem, nem todo passista ele sabe tem essa característica, mas a pessoa que é o benzedor, quando ele ora, ele libera uma energia materializada dele. E essa energia materializada dele, ele consegue organizar a parte física do outro, porque é uma energia materializada agindo sobre um ser materializado, sobre a organização física. Já o passista, na verdade, ele não faz esse processo. O passista, ele faz o trabalho da energia chamada mista. Então, é a energia que é misturada ali naquele momento, é a do espírito, que o auxilia, e do médium. Então, ele é uma energia mista. Já na benzedura, a pessoa utiliza o seu próprio magnetismo, que é aquele princípio dos magnetizadores do passado, né? No passado se estudava o magnetismo, então haviam excelentes magnetizadores. O princípio da benzedura é o mesmo. Perfeito. Betinho, eu quero agradecer a presença, deixar o programa sempre à disposição
e destacar nessa questão, principalmente no momento crítico que a gente vive, de ter cada vez mais o bom senso, o temperamento e, acima de tudo, se colocar no lugar do outro, quando a gente pensa nessas discussões. Obrigado pela participação. Obrigado, Luciano. E assim, queremos deixar, como eu lhe dizia há pouco no intervalo, né, que quando nós falamos na questão da sexualidade, a visão da doutrina espírita, nós não estamos fazendo aqui uma apologia de que as pessoas tenham que sair, então, cada um já assumindo o seu papel, como ele se sente. Cada ser, ele tem dentro de si a sua estrutura psicológica. Então, cada um tem que avaliar a sua estruturação psicológica e se ele é capaz de ter uma atitude, por exemplo, de mudança, né? De sexo, como que ele lidaria com isso, né? Então, isso é de cada ser. Não é que nós vamos sair porque na televisão está mostrando a alteração, né, de um personagem, que nós já vamos fazer isso também. Cada ser precisa ter uma análise muito profunda daquilo que é capaz de enfrentar, capaz de fazer, capaz de realizar. Porque, às vezes, os abalos psicológicos que o ser enfrenta são tão maiores do que a própria alteração para ser feliz, que depois ele vai se tornar infeliz, né? E não vai conseguir resolver a sua questão. Então, isso tem que ter muita prudência. A pessoa tem que ter muito apoio nisso, né? E a família é imprescindível, por isso que a família é uma base extraordinária de amor, né? Se a gente não entender isso com amor, aí nós vamos, então, lidar com problemas mais graves do que aquele que apresenta aqui a alteração ou a divergência do gênero. Então, que fique isso para todos, né? E eu agradeço mais uma vez, né, a possibilidade de estar aqui, falar sobre esse assunto, e que realmente ele gera sempre um constrangimento, tanto para a família, a gente ainda vê muito isso, né? Quanto para aquele que, inclusive, está vivendo essa circunstância, esse papel, né? E isso tem que ter realmente um olhar muito amoroso para que a gente possa lidar com tudo isso. Perfeito. Bom, nós vamos para um intervalo. Na sequência, eu recebo aqui o vereador Paulo Borges falando um pouquinho desse período aí de participação no Legislativo Municipal. Voltamos já. Sexto bloco do Educador em Entrevista, aqui na companhia do vereador Paulo Borges, né, que assumiu aí a vaga na Câmara por um período. Paulo, obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Imagina, sou eu quem devo agradecer a oportunidade por estar aqui. Queria aproveitar para desejar uma boa tarde a todos os telespectadores, as pessoas que nos veem e que vão poder tomar conhecimento um pouquinho mais do nosso trabalho. Paulo, vamos falar um pouquinho dessa vaga, né? Você saiu candidato por que partido? Está substituindo que vereador nesse período? Vamos lá, eu sou filiado ao PROS, sou presidente do PROS. A nossa coligação é PROS, PR, PCdoB, tá? E quem saiu, quem deixou essa vaga, na verdade foi em conjunto, foi o vereador Sabará e o vereador Ocimar. O que ocasionou a vinda de dois novos vereadores, que sou eu e o professor Ricardo, né? Perfeito. Nós tivemos aí uma diferença de apenas um voto na eleição e fui agraciado por estar junto aí, estou tendo essa oportunidade de um mês trabalhar em prol da nossa cidade. E que causou um estranhamento, né? Porque a gente tem dois vereadores do PCdoB que saíram e entraram dois de outras legendas, né? Então as pessoas que não compreendiam a questão da coligação aí ficaram um pouco perdidas no primeiro momento. Num primeiro momento ficam perdidas assim, mas para a gente que milita política, é muito interessante, porque isso só vem a confirmar aquela credibilidade, aquele consenso, aquela harmonia entre os partidos. Não é à toa que chama coligação, né? Então vocês têm que ter aí uma conjuntura de ideias que vão seguir em conjunto. E o fato de ter saído o vereador Sabará e o Cima do mesmo partido foi uma simples coincidência, né? Mas deu oportunidade para eu e o professor Ricardo estarmos aí levando um pouco das nossas ideias e somando, né? Porque a ideia é somar e não necessariamente fazer mudanças radicais, mesmo porque no período de um mês você não consegue fazer mudanças radicais, né?
mas pegaram um período interessante porque vocês já assumiram no dia de uma audiência pública. Exatamente, exatamente. Foi fantástico, foi uma audiência pública extremamente prazerosa no primeiro momento, eu posso usar esse termo, porque foi bastante elucidativa, tá? E já começamos a trabalhar, né? E hoje, coincidentemente, tem sessão. Daqui a pouco estarei lá, presente, na graça de Deus, e já estamos trabalhando, temos algumas matérias protocoladas, enfim, estamos trabalhando, afinco. Paulo, a gente tem sessão hoje, sempre com uma pauta, né, recheada, e muitas vezes a gente falava aqui com o vereador Ricardo Melli na semana passada, dessa questão da presença da população, né? E a pergunta que o Zé Roberto faz aqui, você acredita que esse horário é um horário bom ou tem que se pensar em um horário alternativo para as sessões? Bom, um grande defensor dessa ideia é o Dr. Ricardo Melli, né, colega Edil, e eu penso que nós deveríamos pelo menos debater esse assunto. Eu acho que esse assunto deveria ser pauta de discussão, porque realmente a presença da população é de suma importância, não tenha dúvida, mas a gente tem que entender que é difícil, é um horário... 90% das pessoas estão trabalhando. Raras pessoas têm flexibilidade de trabalhar talvez num horário noturno, ou num horário alternativo, ou naqueles escalamentos, aquelas escalas de 12 por 36, aí coincidiria dele estar livre. Mas então eu penso que pelo menos o debate deveria existir, num horário alternativo sim, para que haja realmente uma maior participação da população. É necessário isso. Indicações, requerimentos, projetos de lei, são algumas das funções aí do vereador. Sim. E a gente sempre percebe uma pauta recheada nesse momento. Vocês têm um mês, 2 sessões para indicar e tal. E quando a gente pensa ainda no período, né, você ainda vai ver projetos seus votados com você não estando mais na Câmara. É possível que aconteça isso. É possível que aconteça de alguns projetos. Por exemplo, nessa pauta de hoje eu não tenho nenhum projeto de lei em pauta, tenho apenas requerimento e indicação, mas é possível, eu já estou trabalhando em alguns projetos de lei que provavelmente serão protocolados nessa próxima quinzena e deverão estar em apreciação do plenário na próxima sessão. Tá? Uhum. Porque também tem essa questão da dinâmica, né? Você tem prazos para protocolar, para discutir, não é uma coisa a toque de caixa, né? Porque muitas vezes as pessoas cobram, nossa, mas e aí, né? Não, tem todo um trâmite legal aí para funcionar. Tem sim. Não só o trâmite legal, mas você demanda também, o vereador, o membro do Legislativo, ele não pode pura e simplesmente começar a escrever alhures qualquer coisa que lhe venha à cabeça. Ele tem que... vamos imaginar uma situação, um determinado projeto de lei, você demanda um estudo prévio, você demanda fazer uma pesquisa em loco, dependendo da situação, você demanda, às vezes, fazer uma pesquisa em outras legislações, tanto estadual como federal, constitucional, etc. Enfim, não dá pura e simplesmente para você ir escrevendo meia dúzia de palavras e protocolando. Realmente demanda uma técnica e isso é necessário. Ricardo aqui, parabenizando por esse período de legislatura. Isabel Rafael também está desejando sorte, que você volte em definitivo como vereador na próxima. E Renata também parabenizando. Eu só tenho a agradecer, são pessoas amigas, pessoas queridas, e eu gostaria até de aproveitar, em nome destas pessoas queridas, estender o meu agradecimento a todas as pessoas que, de alguma forma, contribuíram para que eu estivesse lá, né? Para que eu pudesse estar aí representando essa parcela da população aí nesse trabalho. Agradeço de coração as pessoas que estão lembrando da gente. Perfeito. Algum ponto polêmico na sessão de hoje? Como é que está aí o preparo? Não, nada polêmico não tem nada. Tem 2 projetos de lei do Executivo que vai demandar uma análise um pouco mais detalhada, mas nada que aquela casa não tenha o zelo, o capricho, o respeito para que analise tecnicamente, né? Mas polêmico eu não diria, não usaria esse termo. Temos 2 projetos de lei que vão demandar apenas um debate, né? E para que ele tenha prosseguimento normal. E Paulo, se vê muito essa questão, né? Uma coisa é a lei, e conceber e pensar em uma lei, a outra coisa muito diferente é colocar em prática. Né? E esse tem sido um grande problema do Brasil, né? Porque às vezes uma vírgula provoca várias interpretações. O Brasil é o único país que eu creio que lei é como doença, né? Tem que pegar.
É verdade, faz muito sentido a sua colocação. Isso aí lá nos bancos da Faculdade de Direito a gente aprende como hermenêutica, né? É questão de interpretação. Muitas vezes a lei ela te dá aí um campo de 5, 6, 7, 10 interpretações diferentes, né? E aí o brasileiro, como é natural, ele gosta de um bom jeitinho, ele acaba interpretando da forma que melhor lhe convém, né? Mas não acredito que essa seja a essência. Nós temos leis boas, temos leis... vamos falar de municipal. Temos leis fantásticas que facilitam aí a vida da administração pública de um modo geral, que possibilitam uma melhor distribuição do bem-estar comum, né? Então nós temos aí, eu acredito, na minha opinião, que graças a Deus é a minoria, né? Não é uma maioria de leis que causam aí esse distúrbio aí de interpretação, tá? A sessão da Câmara que nós teremos hoje, a partir das 14 horas, aberta a toda a população, a gente sempre destaca isso, né? E com algumas ferramentas fáceis, né, Paulo? Olha, hoje você entra lá no site da Câmara, você já tem lá todas as questões que serão votadas e discutidas disponíveis para baixar. Sim, a grande facilidade hoje, eu acho que o grande momento que estamos vivendo é a tecnologia, né? Hoje, quem não tem um smartphone, quem não tem acesso à internet, então hoje com a internet fica muito fácil de você ter acesso às discussões, ter acesso aos debates, ter acesso prévio ao que vai ser discutido, fazer sugestões, indicações. Hoje temos aí as redes sociais que facilitam demais o trabalho do cidadão comum para que ele tenha acesso aí às atividades da administração e do legislativo de um modo geral, né? É isso. Se fala muito dos desafios atuais, um deles é a questão econômica, é a crise, né? Não se faz a gestão doméstica de uma casa, né, quando você não tem recurso, né? E o mesmo vale para qualquer estrutura pública. Com certeza, Luciano, eu acho que a questão econômica é o grande desafio do momento, né? Vamos falar em termos de batatais, vamos nos restringir ao município. Está sendo a grande dificuldade do governo Zé Luiz, né? A questão econômica que assolou o país nesses últimos tempos. É uma crise que talvez a crise maior que já existiu nos últimos 100 anos aí, de Brasil. Mas eu acho que com criatividade, essa é a minha opinião, tá? Eu acho que com criatividade, eu acho que com perseverança, com vontade, tá? Se consegue sim melhorias, mas aí é importante tocar num ponto. Eu acho que tem que haver uma sensibilização geral, né? Uma sensibilização geral dos poderes de um modo geral, tá? Eu acho que tem que haver uma harmonização dos poderes, seja ele o legislativo, o judiciário, o executivo, até o Ministério Público, que não é reconhecido como um poder, né? Mas entendo que ele representa uma parcela significativa da população. Eu acho que tem que haver essa harmonização e tem que haver uma interação da população. O povo tem realmente que participar para poder realmente passar essa crise, passar esse momento e nós podermos aí futuramente gozar de momentos melhores, né? Perfeito. E de fato, né, uma outra questão que se coloca e que o Zé Renato coloca aqui muito bem, falando da participação rotineira, né, das pessoas na construção da sua sociedade, né? A gente já tem falado disso e ele reforça, né? Olha, várias epidemias de saúde, como é o caso da dengue no período de chuva, dependem da atitude da pessoa tirar o que retém água em casa, né? A gripe H1N1 dependia da higiene das pessoas lavarem as mãos, que é um ato simples, na prevenção. Quando se pensa na questão hoje do lixo urbano, em função do descarte incorreto de várias pessoas. Nos coloca nisso, né? Parece que as pessoas perderam a visão de quanto cada um faz parte do todo. É muito importante, Luciano, a gente colocar, o ouvinte foi muito feliz nessa colocação, porque eu acho que a participação do povo, a participação do cidadão, ela é a peça fundamental para o sucesso de uma administração, né? Vamos pegar o exemplo citado aí do lixo doméstico. Quer dizer, hoje nós vimos a semana passada aí várias postagens nas redes sociais de lixos jogados a esmo.
não se justifica porque está tendo coleta de lixo normal. A discussão de como ela está sendo coletada é outra história, mas está sendo coletado. O caminhão passa dia sim, dia não na porta da sua casa. Por que você não ter o respeito, né? Aquela harmonia de convivência entre os cidadãos? Então, realmente, eu acho que falta sim a participação do povo. Eu acho que o povo deve participar mais das atividades administrativas, das atividades legislativas, deve participar sim dos eventos na sua comunidade. Nós tivemos uma época em que os centros comunitários eram muito mais bem usados. Você deve se recordar disso. Tínhamos aí uma grande participação, as escolas de samba utilizavam nas épocas corretas. Uma grande interessante, a semana passada ainda eu não me recordo qual era o debate, qual era o assunto, mas os centros comunitários, por exemplo, abrigavam escolinhas. Isso criava aí uma aproximação da população aí, um com o outro, e o debate surgia, e as discussões surgiam ideias, né? Então, eu acho que realmente está faltando a participação do povo, sim. É óbvio que a administração tem que ser também bastante concisa e bastante aberta a esse diálogo com a população, né? Mas a população tem que participar, e eu convido a população a participar. Nós temos muitos projetos, temos vários projetos dentro da cultura, dentro da educação, dentro da parte de ecologia, né? Nós temos vários trabalhos desenvolvidos aí na sociedade, e eu acho que basta você querer aí, dar um pontapé inicial aí, você vai encontrar bastante pessoas dispostas a ajudar. Paulo, eu quero agradecer a presença, desejar sorte aí nesse período de legislatura. Sabemos que tem a sessão da Câmara hoje, precisamos de liberar em função disso, mas que a gente tenha cada vez mais a participação das pessoas em todas as esferas, em todos os poderes, e entender que o maior poder está no nosso ato diário, nas nossas ações do dia a dia, que elas, que de fato, enquanto exemplo, transformam a sociedade. Obrigado pela presença com a gente. Palavras muito bem colocadas por você, Luciano. Realmente o povo precisa realmente ter consciência de que tudo começa com o voto, mas além do voto, ele tem que administrar aquele período de gestão e aquele período de legislatura daquele candidato que ele votou. E aí cabe ao cidadão realmente uma vida participativa, né? Eu encerro agradecendo pelo convite, me coloco à disposição dessa emissora, me coloco à disposição da população e convido a população, convido você, cidadão, abra seu coração, vamos lutar por nossa Batatais, afinal de contas, Batatais é nossa, Batatais merece que a gente se engaje, que a gente trabalhe em pró do nosso crescimento e do bem-estar do cidadão. Obrigado mais uma vez, Luciano, pelo convite. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Lembramos que às 18h30 temos Cidade na TV, tá certo? Continua ao longo dessa semana a Sexta-feira do Livro aqui de Batatais, lá na Praça Cônego Joaquim Alves. E nós encerramos ficando agora com os aniversariantes do dia e, na sequência, com a programação da TV Brasil. Hoje, quem está em festa é o nosso colega de trabalho Johnny Crazy. Ele está recebendo abraços da família, da esposa e de toda a equipe educadora. Um nível cheio de rock and roll para você, Johnny!